A minha convidada de hoje é uma mulher poderosa, até porque quem detém conhecimento detém poder. E ela é um poço de conhecimento. Ela é professora, historiadora e feminista negra. Ela é pesquisadora da história da mulher negra. Olha aqui. E ela não é doente do pé porque ela adora samba e ela sabe de tudo sobre o samba. Angélica, muito obrigada. Bom dia. Bom dia, bom Adorei dia, que eu boa não tarde. sou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Adorei que eu não sou doente do pé. Não sou mesmo. Não. Você ama samba, né? Amo samba. Seja bem-vinda aqui ao nosso café que Pois o Calil preparou com tanto lindíssimo, carinho, né? lindíssimo. É pra comer, tá? Não é cenografia. Não é cenografia, aqui é tudo real. Angélica, deixa eu falar uma coisa pra você. Nós nos aproximamos, né? Nos tornamos amigas muito rápido. Nós temos muitas afinidades e uma delas é essa paixão pelo samba. Fala pra mim, onde que surgiu essa tua paixão pelo samba? Nossa, olha, tem uma frase muito clichê, mas que eu acho que nessa hora vale, né? Quando o samba vem do berço, né? Então, a minha paixão pelo samba, eu acho que ela vem lá dos quintais do subúrbio, sabe? Do Rio de Janeiro, dos quintais de Madureira, dos quintais da Baixada Fluminense, né? Da casa da avó, sabe? Aquela coisa, a música que se escuta, né? Qual é a música que se ouve, né? Então era samba, era o pagodinho, né? Pagodinho principalmente depois da década de 90, e aí o pagodinho veio mais forte. Mas desde a infância que eu tenho uma relação com o samba enquanto entidade, né? O samba, para pesquisar, veio depois, durante a universidade mesmo, né? Na minha vida acadêmica. Mas o samba, enquanto entidade, enquanto essa força que bate no corpo, vem do berço, né? Fala pra gente de que bairro, né? Pois é, eu nasci em São João de Meriti, Baixada Fluminense. E aí depois eu fui para Vigário Geral, muito novinha, né? Tive toda uma vida em Vigário Geral, mas circulando o Rio de Janeiro todo, né? Porque aí eu sou da segunda geração de cotistas da UERJ, então eu fui fazer minha graduação na UERJ, então vivia Maracanã, Vila Isabel, centro da cidade, aí depois fui fazer mestrado na PUC. Aí justamente essa é a minha próxima pergunta. Sim, aí vivi Gávea, aí fui vivendo mais, né? E atualmente eu moro em Salvador, olha isso, né? Que delícia, né? Nada mal, muita axé, né? Pois é. Você estudou História Social da Cultura na PUC do Rio. Nesse seu mestrado, você se dedicou a pesquisar sobre as tias pretas do samba. Que mulheres maravilhosas são essas? Quem são essas mulheres que a grande maioria da população não conhece? Perfeito. Pois é, Valéria, a gente tem toda uma trajetória de mulheres negras invisibilizadas, né? Nossa história, né? A história que a história não conta, como canta o Samba da Mangueira, né? É uma história de mulheres negras que foram invisibilizadas durante todo o processo histórico, né? Então, quando a gente se pergunta, por exemplo, Pixinguinha, né? A gente já ouviu falar em Pixinguinha, né? Não precisa ser versado no universo do samba para ter ouvido falar de Pixinguinha, de Donga, né? De Onda Baiana. E aí eu fui me perguntar, tá, mas quem são a mãe? Quem eram as mães dessas pessoas, dessa primeira geração de sambistas? E aí eu descobri que todas elas eram chamadas de tias, né? Então, tia Amélia do Aragão é mãe de Pixinguinha, tia Raimunda era mãe tia Amélia do Aragão era mãe de Donga. Né? Tia Raimunda era mãe de Pixinguinha e tia Persiliana de Ançã era mãe de João da Baiana. E aí eu fiquei intrigada com tia, né? Tia. Assim como a gente tem tia Ciata, que é uma das mais famosas, né? Dentro desse universo dessas invisibilizadas, né? E a gente tem várias tias, tia Doca, puxando agora, né? A gente tem tia Doca, a gente tem tia Dodô, tia Surica, né? Então, assim, o que essas mulheres, né, essas pretas velhas, né, essas sábias, qual é o saber fazer delas que as tornaram tias na história, né? Atualmente, eu morando em Salvador, eu me pego muito com a categoria de dona. Salvador é Dona Canô, né? Mãe de Caetano, então é Dona Edith do Prato, né? Salvador tem as donas, né? E aqui no Rio de Janeiro a gente tem as tias. E as tias são essas mulheres
mais velhas, onde tem toda uma sabedoria que é da esfera do vivido, né? Sabe, aquela coisa de uma receita, sabe, um banho de erva, uma receita para curar alguma coisa que você já passou por tudo quanto é médico e não consegue. Às vezes você encontra essa sabedoria na oralidade dessas tias, sabe, né? No conhecimento que elas têm, que não é um conhecimento acadêmico, que não é um conhecimento canonizado, muito longe, né? Muito longe disso, né? E que é um conhecimento que nos forma e que forma a sociedade brasileira, entendeu? A cultura social do Brasil, né? Então essas são as tias. Nosso amigo, posso falar assim, né, Vinícius Dónola? Sim, sim. Ele sempre fala que todos nós somos um livro. E é mais ou menos isso. É isso. Né? É você saber a história de cada pessoa, porque todos nós temos uma história. E é isso que você está mostrando para nós, para toda a sociedade. Sim, né? Ai, muito boa essa imagem. Todos nós somos um livro. E agora, quais são os livros que merecem ser escritos e que merecem ser contados? Isso às vezes não passa por uma vontade nossa. Entende? Porque isso tem a ver com toda uma sociedade estruturalmente racista, onde muitas das nossas histórias, sabe, são invisibilizadas, né? Inclusive, eu acho que a gente está vivendo um momento ótimo para contar, né? Descobrir, né? Essas histórias e esses livros aí. Não, e você é uma das pessoas que está fazendo parte disso, né? Ah, que Sim, bom. Você está dividindo, né, com a Sim, gente, que né? Bom. No seu doutorado, você estudou a vida de uma porta-bandeira. Tia Dodô da Portela, que você acabou de falar, né? Quem é essa mulher que merece essa tese? Pois é, tia Dodô da Portela é uma mulher que está completando o centenário dela, esse 2020 que estamos vivendo, né? Ela faleceu em 2015, né? Se estivesse viva estaria fazendo 100 anos. E tia Dodô, ela chega na Portela ainda não tinha nome de Portela, era Vai Como Pode. Vai Como Pode? Vai Como Pode, né? Era a história ainda dos blocos, né? Quando tia Dodô chega em 1934. O primeiro ano de tia Dodô na Portela é o primeiro título da Portela. E é o primeiro ano que a Portela assume o nome Portela, né? Escola de Samba Portela, né? Agremiação. E então imagine, né? Uma menina, porque ela chega com 14, 15 anos. 14, 15 anos. Para ser porta-bandeira, né? E ela fica mais de 30 anos nesse ofício, como porta-bandeira. Fica uma vida, né? Ela ficou, acho que se não me engano, uns 11 anos como compondo, né, o primeiro casal, que na escola de samba são 3, né? Você sabe disso melhor do que eu. Não. são três casais. Ela ficou mais de 10 anos como primeiro casal, né? Depois ela ficou quase 10 anos também como segundo casal. Enfim, mas de qualquer maneira, a trajetória dela toda foi dentro da Portela, sabe? Dedicada à escola de samba, dedicada. Tia Dodô, ela tem uma coisa muito importante, muito interessante, e que aí eu provoco, né, os protagonistas do universo do samba, que é cuidar de sua memória. Cuidar da própria memória. Então, tia Dodô, ela cuidou da memória da escola de samba. Ela ficou durante a vida toda dela acumulando objetos, materiais da escola de samba na casa dela, no Morro da Providência. E tia Dodô é muito interessante porque ela nasce em Barra Mansa, 1920. Ela chega em 1920. Ela chega em 1924 para morar no Morro da Providência, uma favela que ela nunca saiu. Ela ficou a vida toda morando no Morro da Providência. E ela consegue transformar a casa dela no Morro da Providência num museu. Museu do Carnaval de Tia Dodô da Portela. Uau. Você conheceu o museu? Conheci. Você conheceu ela? Conheci. Você teve esse privilégio? Tive. Eu conheci ela já bem velhinha, né? Ela faleceu com 95, eu conheci, ela tinha pouco antes de 90. E aí, tia Dodô, ela consegue transformar a casa dela, o que ela chamava de Museu do Pobre, porque a casa dela, ela dizia que pobre tem mania de acumular as coisas. Todo lugar que vai, toda festinha, leva uma lembrança para casa e quer expor. Estante. Não é só os pobres não, amor. Pois é. E aí, o que ela fazia? Ela fazia isso, só que a festinha dela era na Portela. Então, ela acumulava as coisas da Portela. Ela tinha a primeira bandeira que ela desfilou de 1935, né? Ela tinha documentos, ela tinha discos, ela tinha livros, enfim, ela tinha vestuário, porque ela mandava fazer as roupas, né? Ela era elegantérrima, então ela mandava fazer as roupas dela. Então, todo esse acervo
né? Ela já tinha na casa dela e ela já recebia as pessoas na casa dela. Então, por isso que ela já tinha consciência de que aquele espaço era um espaço para cuidar daquela memória. Né? No final da vida dela, ela consegue transformar a casa dela, oficializar, né? Dentro dessa nova museologia. Consegue transformar no Museu do Carnaval de Tia Dodô da Portela. E a gente tem outras casas assim que são espaços de memória, né? A gente tem a casa de Dona Ivone Lara, que eu também cheguei a conhecer, que está lá fechada, mas que tem um acervo muito, muito forte, muito potente, que conta a história do universo do samba. A gente tem a casa de Tia Maria do Jongo, a gente tem a casa de Djalma Sabiá no Salgueiro, né? Faleceu agora recentemente. Então, assim, a gente tem uma história, né? A gente tem toda uma história que precisa ser, isso, né? Precisa ser descoberta, né? E a gente tem que ter visibilidade, né? Que é uma história muito, muito importante. Para todos nós. Para todos nós. Angélica, uma das suas frases, você diz que quando você era pequena, Elza Soares, ela não saiu de dentro de você, ou seja, ela se apossou de você, né? Sim. Ela ainda está ou ela saiu? Não sai. Não sai. Essas mulheres, elas não saem, elas só entram, cada vez entra mais, entendeu? Dessas mulheres. Elza Soares... gente, eu fico muito... Eu sou historiadora, né? Então eu trato... eu trato e eu estudo muita gente que morreu, que já foi, né? E aí eu fico pensando assim, será que o Brasil tem compreensão, tem dimensão de que Elza Soares está aqui? É um patrimônio vivo, sabe? Eu fico pensando assim, acho que nesse momento é o momento que eu gosto de dizer que eu sou privilegiada de estar vivendo o mesmo espaço-tempo que Elza Soares, sabe? Ela é uma das grandes e eu fico pensando assim, acho que o Brasil, quando o Brasil começar a se ver mais nos espelhos reais, sabe? O Brasil, conhecer o Brasil, né? Vai entender, sabe? A imensidão, a dimensão, a potência de Elza Soares, que eu acho que ainda não entende. A gente entende, né? Mas eu não sei se o Brasil entende, né, a potência dessa mulher, a mulher do fim do mundo, né? Então, Elza Soares é isso, assim, ela me veio justamente nesse chão, né, nesse chão de família, era o que minha mãe escutava, né? Então, ela me vem nesse esteio, assim, de família. E aí eu acompanho, né? Acompanho a trajetória de Elza Soares, às vezes eu fico meio down e Elza Soares. Boto Elza Soares para ouvir, aí sabe? Ela volta. Sim, aí do cóccix ao pescoço. É um álbum maravilhoso que eu indico para todo mundo, assim, sabe? E ela agora se reinventando, né? Imagina, Elza Soares se reinventando. Quantos anos? Nossa, a Elza não tá com 90? 90? Acho que ela fez 90 agora, né? Eu sei que ela tá ela já tá nessa casa aí dos 90 se reinventando, né? E gravando com muita gente jovem, sim, isso é muito bacana. Ela está gravando com a juventude, isso é ótimo, porque... Dois tempos, né? Isso. Ela consegue reunir gerações, né? É clássico, né? Clássico consegue reunir gerações. Muito assim. bom. Angélica, se as Chias Pretas se estivesse hoje no seu lugar, que recado elas deixariam para a gente hoje? Nossa, Valéria, essa pergunta... Primeiro que assim, eu comecei a me sentir agora uma tia preta, né? Sentada aqui. Olha, Valéria, a gente vive um país de muita desigualdade, né? Sim. A gente vive um país de muita desigualdade que a gente ainda vê governantes dizendo que não existe racismo. Né? E as tias pretas, como você bem traz, são pretas, né? Elas são negras, são mulheres negras. Então, eu acho que enquanto esse país se perceber daltônico, né, enquanto esse país não entender porque primeiro a gente tem que reconhecer, né? O primeiro estágio é o reconhecimento. Para você mudar qualquer coisa que você está na sua vida, não está legal, reconhece primeiro, porque se você não reconhece, você insiste, sabe, nas imagens, sabe, nas coisas que a gente, né, imagina que seja, né? Então, acho que o primeiro passo é reconhecer, né? Reconhecimento de um país racista para poder atacar a ferida, né? Tem uma... O conhecimento traz a transformação. A transformação, né? Sim. Então, eu acho que o recado, até para poder o Brasil conhecer essas tias pretas, reconhecer a importância e a potência dessa história, né? Precisa se reconhecer um país racista,
Sim, sem problema nenhum. A gente precisa falar sobre isso. E ao reconhecer, a partir do reconhecimento, a gente começa a ouvir outros atores sociais, sabe? Outros protagonistas da história, né? Ailton Krenak, que é uma liderança indígena, ele tem um livro que ele traz uma provocação que são ideias para adiar o fim do mundo. Ele diz que esse mundo que a gente vive, né, esse mundo de tradição eurocêntrica, né, esse mundo, ele está falido. A gente está vivendo a falência desse mundo. Então a gente precisa procurar ideias para adiar o fim do mundo. Então eu acho que a sabedoria dessas tias contém ideias para adiar o fim do mundo. Assim como a sabedoria de quilombos, de aldeias indígenas, de escolas de samba, por exemplo. Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a procurar nesses lugares invisibilizados da história, sabe? Respiro, né? Respiro para a gente poder continuar caminhando e fazer um Brasil melhor, né? Gente, adorei esse café da manhã com você. Minha amiga hoje, Angélica, gente. Tomando café de verdade. De verdade. Tem muito conhecimento para dividir com a gente, né? Olha, adorei. Muito obrigada. Obrigada a você. Nossa, obrigada. Assim, né, eu acho que o Brasil, não só, né, a gente, eu acho que o Brasil precisa, né, desse conhecimento, desse resgate, né, da nossa história. Sim. Obrigada por você dividir esse momento aqui comigo. Tá Nossa, bom? Obrigada a você pelo espaço, né, e pela ideia desse espaço, né. Você é mais uma voz, né? Você é mais uma das vozes que precisam ser ouvidas e eu acho que é esse o caminho. Agora que a gente começou a falar, a gente não vai parar. A gente não para mais de falar. Não vamos.